Olá, respondedores do Hazmat Club. Aqui é o engenheiro químico Eduardo Moritz e hoje estou aqui para falar sobre técnicas em emergências com amônia. Este químico que tem larga utilização no mundo. É a segunda maior commodity do mundo feito pelo homem, só perde para o cimento. E essa grande utilização da amônia pelo mundo faz com que o risco, obviamente, também seja relevante, já que é um gás tóxico e corrosivo também. Então, todos esses riscos relacionados, nós vamos tentar então criar técnicas para utilização nas emergências. Se existe utilização em larga escala, possivelmente vão haver emergências. Então, nada melhor que estudar então as técnicas para serem utilizadas nos momentos de emergência. A utilização da amônia no Brasil como fertilizante, ela passa por um processo na qual ela é solidificada e utilizada com outros componentes químicos. Já nos Estados Unidos e Canadá, é feita a utilização da amônia diretamente no solo, fazendo com que cada fazenda espalhada pelos Estados Unidos e Canadá tem lá os seus tanques de amônia. Para quê? Para fazer a sua fertilização dos seus campos, E aí de forma direta. Então realmente tem os tanques sendo puxados pelos tratores, injetando amônia diretamente ao solo. Vamos observar um vídeo que ilustra isso melhor. Vamos lá. Então agora vamos observar a utilização da amônia em tanques diretamente atrelados ao trator. Observe que a amônia está sendo injetada por essas pinças, são os injetores, e saindo de um tanque onde a amônia está liquefeita, então ela está sendo gasificada e lançada nos injetores. Você pode observar nos injetores a formação da neblina branca, que é justamente o gás amônia que está sendo injetado no solo diretamente. Então esse é um caso de fertilização direta da amônia. Então você pode observar nesse vídeo que essa é uma técnica na agricultura norte-americana da injeção direta da amônia no solo. Com certeza deve ter seus cálculos de a umidade do solo, quanto de amônia ser injetado, mas que não vem ao caso nós comentarmos. Mas com certeza deve ter todos os padrões aí para isso ser feito, O que nós vamos abordar é o seguinte: pensar que se cada fazenda espalhada pela América do Norte tem lá seus tanques de amônia, você imagina o risco que é exposto, Seja por corrosão, corrosividade de peças do sistema, seja por furto de peças do tanque, de repente começa o vazamento, seja por os mais variados fatores, na qual então ao início desse vazamento nas partes mais distantes aí das cidades, porque são nas fazendas. Vamos observar um vídeo agora de um vazamento que ocorreu em um desses tanques em uma fazenda nos Estados Unidos. Observe esse vídeo. A quantidade grande que está vazando deste tanque. Podemos observar a amônia fazendo um tapete próximo ao solo. Não se dissipa facilmente e é uma parte importante do tanque, já que o vazamento não para por si só e continua vazando, e assim vai vazar todo o químico dentro do tanque. E a grande pergunta é: o que faríamos numa situação como essa? Observe que esse vazamento tem grandes proporções. Ele está saindo diretamente da fase líquida do tanque. Não para sozinho. Então, como nós poderíamos intervir numa situação dessa? A primeira observação que eu faço é com relação ao clima, a temperatura e umidade desse dia. Qual era a temperatura e a umidade no dia que estava ocorrendo este vazamento? Pela característica da nuvem de amônia, por ela estar densa e próxima ao solo, esse dia estava frio e úmido, fazendo com que a amônia permanecesse próxima ao solo. E aí, por isso, ela toma essas grandes proporções, vai realmente demorar para dissipar, porque ela vai esquentando vagarosamente. Então, uma das técnicas que nós vamos apresentar aqui, você vai observar que nós, como instrutores, nunca vamos dizer assim: faça isso ou faça essa técnica. Não, nós não vamos fazer assim.
Por quê? Porque nosso objetivo aqui é apresentar algumas possibilidades, algumas técnicas, e você, como respondedor, vai ter que saber qual será a mais apropriada, saber quais recursos você tem disponíveis, quais EPIs você tem disponíveis para aplicar essa técnica. Então nós vamos sugerir para esta situação aqui a técnica tapar e cobrir. Vamos observar como ela é feita? Então observe que é o vazamento, muito importante que seja na fase aerosol do químico, ou seja, se for na fase gás, é uma técnica que não funciona, porque nós precisamos dessa saída de partículas de líquido saindo do vazamento, da fase aerosol então, né? Para que haja então a evaporação dessas partículas, eu roube o calor desse microclima criado embaixo da lona e ali se resfrie, fazendo com que o vazamento então saia do tanque, né? E aí a amônia não mais evaporará, formando essas grandes nuvens de amônia. Ela permanecerá então na fase líquida, já que esse microclima criado pela lona está a baixíssima temperatura. Então a amônia sai da baixa temperatura que está dentro do tanque, e quando ela vem então para o ambiente, que ela deveria então vaporizar, ela não vaporiza. Por quê? Porque aqui fora do tanque não está a altas temperaturas, a temperatura ambiente, está também a uma baixíssima temperatura, fazendo com que então não se transforme a amônia na fase gás, formando essas grandes nuvens. Então você observe que essa é uma técnica que não para o vazamento instantaneamente. Ela não trabalha no tanque trocando peças ou apertando válvulas, nada. Esta é uma técnica que vai fazer o vazamento diminuir drasticamente simplesmente colocando uma lona qualquer. Não há uma resistência química especial dessa lona. O que há nessa lona é que realmente ela cria um microclima já na saída do vazamento, e esse microclima permite com que o vazamento então, que já vinha de dentro do tanque, quando a amônia atinge o ambiente fora do tanque, não vaporiza rapidamente. Essa é a ideia. Então nada mais é do que colocar uma lona sobre o vazamento na fase aerosol. Preste muita atenção nisso, não pode ser na fase gasosa. E esta técnica, como muitas outras, você pode encontrar detalhadamente no livro Técnicas de Emergência com Amônia, que nós acabamos de lançar. Esse livro pode ser adquirido agora com 20% de desconto. Acesse o link que acompanha este vídeo e adquira já o seu. E em breve, mais posts falando de mais técnicas diretamente para você. Até a próxima!